batatinha frita, a gordura, o troço tá salgado. Tá... Mano, é sério mesmo, cara. Não, mas eu tô falando. é Porque verdade, é verdade. É 2 pesos, 2 medidas. Quem quiser viver até mais tarde, e Precisa ter vou uma te boa falar, hein? alimentação, né? Não Ainda queira bem que eu dar só igual o como seu pai orgânico. aí. Ah, tá legal. Acredito muito. Yane, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu com ela e fiquei muito nervosa e desmaiei. Mas foi pressão baixa. A pressão te dá, né, uma hipotensão, tá? Então vai faltar oxigênio também da mesma coisa. Só que aí, né, para poder a hipotensão, a gente já tem um retorno rápido, né? Quando você tem uma hipotensão, o que é importante fazer? Quando vocês se depararem, né, com paciente, né, na rua ou até mesmo familiares, e eles desmaiarem do nada, a gente precisa saber de duas coisas. Se o paciente ele realmente ele é diabético, né, por ele não ter feito nenhum tipo de medicação, então ele pode desenvolver aí uma hiperglicemia, ou pode ser por conta da pressão arterial, tá? Então precisa, né, saber o que está acontecendo. Se o paciente ele conseguir verbalizar com você, ele vai falar assim, eu sou diabético, ele é hipertenso, então se torna mais fácil. É hipertenso, ele fez um pico de hipotensão, é só deitar realmente o paciente e elevar os membros inferiores, porque vai ter aquele retorno vai ter aquele retorno venoso e vai oxigenar o quê? O cérebro. O que o cérebro está precisando nesse momento é o quê? É oxigenação, que foi o que aconteceu com você, Yane, né? Como teve uma pressão muito baixa, faltou oxigênio e precisava de um retorno venoso. Então, o coração estava fazendo mais força, tá? Então, precisou o quê? Deitar ou ficar em repouso para poder ter esse retorno. Já a hipertensão, ela é um pouco mais complicada, né? Precisa-se realmente, dependendo do quadro do paciente, tem que levar ao médico, porque você não sabe, né, outros prognósticos que esse paciente ele possa ter antes de administrar algum tipo de medicação ou dar alguma coisa para esse paciente aí beber. Hipotensão não pode dar sal, tá? É retorno venoso mesmo, é elevar os membros, que a maioria das pessoas, tá com pressão baixa, taca sal na boca do paciente, então não é assim. Quando tá com pico hipertensivo, né, é importante beber bastante líquido para poder estar eliminando esse líquido aí e a pressão vai baixar um pouquinho mais, tá? Foi? Deixa eu falar uma coisa com vocês. Será que teria, eu comentei semana passada, né, o outro aluno... Sexta-feira. Isso. Podem fazer a prova na sexta-feira? Por mim, tudo bem. Não sei os outros. Yane tirou o joinha. Se você colocar o joinha de novo, eu vou entender que pode. Lucas, pode ser feito sexta-feira? Professora, para mim é complicado, porque às vezes eu trampo. Mas você vai estar trabalhando na sexta-feira? Então, varia, né? Porque às vezes me chama, às vezes não. Esse que é o problema, eu nunca sei, tá ligado? Então, o bom para você mesmo é só no sábado, certo? O ideal seria no sábado, porque já é o dia do curso mesmo, aí eu já tenho reservado. Outro dia na semana? Também não? Só sábado mesmo? Deixa eu ver. Só se for segunda-feira. Segunda-feira não, segunda-feira é feriado. Então fica complicado. Não. É feriado semana que vem? Não, segunda-feira agora não. Segunda-feira agora. Dia 2? Mas a prova não vai ser sexta-feira que vem? Então, mas ele falou que o bom é na segunda-feira, Luiz. Pensei que seria na segunda-feira. Na outra depois. Passando Mas a por quê? sexta. No sábado não tem como você passar no sábado? Tá de plantão. Não, tá de plantão. Putz. Mas vai ser qual estilo a prova? Aquele igual que os outros professores igual mandam? os outros professores fazem, a mesma coisa. De marcar, enviar? Isso. Então pode ser. Eu faço sem problema não. Pode fazer na sexta-feira, então? Eu faço. Qualquer coisa é só você me chamar no privado. Faço. Beleza. Tá? Tô lá no grupo. Meu nome é aquele que tá escrito lá, Tua Graça me basta sempre, com certeza. Tá? Só me chamar no privado. Pode ser às 19 horas?
Pode, não tem problema não. Luiz e Anne, pode ser às 19 horas. Luiz, Por mim, pode. pode? Então, vou deixar marcadinho, tá? Para sexta-feira, às 19 horas, tá bom? Tá, fechou. O período de prova é quantas mil horas? 1 hora de prova, 10 questões. Que isso? Radical. É papum. Leu, respondeu, leu, respondeu, leu, respondeu. Em 30 minutos vocês respondem. Aí, Lucas, escutou? De boa. Não, vai dar então. Vai dar para fazer. Felipe, você pode pegar o carregador para mim, por gentileza? Ou tá aqui ou tá no quarto. Então, vamos lá. Isso aqui a gente pode passar, tá? O importante, né, foi o que eu falei para vocês na pulsação, é nunca colocar o polegar, tá? Colocar o polegar, vocês vão sentir a sua própria pulsação, tá? Mas geralmente vocês têm isso, né? 10 questões em 1 hora. Geralmente faz isso, mas quando tem aula, geralmente os professores dão tipo uma revisãozinha, né? Não, Luiz, revisão e 1 hora de prova, é isso mesmo. Não é só a prova. Não, é revisão falar assim, e 1 hora pô, de... mas ela tá... já estava aqui, ó, xingando. Porra, ela é Olha, carrasca. olha minha mãezinha, hein? Deixa minha mãe quietinha. Tô brincando, faço isso não, tá doido? Não, tranquilo. Professora, geralmente é cinco perguntas e com consulta. Porque eu vou Olha, botar... mentira, aí também é demais, cara. Aí também tá de sacanagem. Vamos lá, consulta, né? Porque o professor não está vendo, porque se fosse na sala de aula, né, ia ser você... Não, a gente é honesto aqui, não vem não. A gente não cola. Gente, aluno é aluno, não tem jeito. Não. Isso aí Aqui ele a falou a gente faz verdade. Isso aí, quando ele falou de 5, eu pulei. Mas isso aí nós somos sim. Senão, como que a gente vai aprender? Olha, Luiz, eu acho isso perfeito, né? O que eu falo da enfermagem é justamente sobre isso. Né? Eu acho que a gente precisa ser, a partir do momento que a gente passa a ser honesto com a gente mesmo, se torna mais fácil. Claro, né, que o aluno, não estou generalizando, o aluno ele vai recorrer, isso é fatão. Mas anota lá no papelzinho aonde eu estou com a deficiência, aonde eu preciso melhorar, né? Qual a explicação, né? Então, porque quando vocês chegarem, né, para poder atuar, vocês não vão ter Google, né? Não vai ter como ligar para o coleguinha, não vai ter como pedir uma assistência. Então, literalmente aprender ou aprender. O outro cancelou. É aprender ou aprender, né? A verdade toda é essa, entendeu? Mas nada igual os outros. Aí fala assim, qualquer coisinha eu tô no privado, mas professor, mas tô com uma dúvida aqui, o professor vai falando, ó, presta atenção lá, dá uma... eu falo, né? Dá uma lidinha, né? Não é dar resposta para o aluno que não tem isso, mas assim, clareia a mente do aluno. Eu clareio a mente, eu falo assim, dá uma lidinha, né? Tenta interpretar de uma outra forma, tá lá, entendeu? Mas eu falo também. Show do milhão. Enfermagem, né? 60, 50, 70 alunos numa live, 70 alunos fazendo prova. É muito mais. Mas a gente só tem 4. Vocês só são... A menor turma que eu pego numa live são a de vocês. De boa. Nem quando eu comecei. Aí, eu falo até para Luca. Fala, Luca, ó, quando a gente se formar, convida aí para levar para churrascaria, hein? É verdade. Não é? Então, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre a respiração, tá? A respiração é um processo complexo que envolve os aparelhos cardiorrespiratório, que consiste na troca gasosa. É o que a gente está fazendo aqui agora, tranquilamente, tá? É entre o organismo e o meio ambiente, a absorção, né, de oxigênio
e a eliminação aí de gás carbônico, denominado-se de inspiração e expiração. Inspiração é aquilo que a gente está puxando aí como ar, e expiração é o que a gente está eliminando, que é o gás carbônico, tá? Para poder estar se verificando, né, a respiração do paciente, a gente nunca pode dizer para o paciente: ô, seu João, dona Francisca, vou estar verificando sua respiração, tá bom? Para poder fazer determinado exame. Quando você fala isso para o paciente, automaticamente ele vai parar de respirar ou ele vai acelerar, né? O que eu sempre recomendo. Lembra quando vocês vão verificar o pulso? Então, é proposital. Bota primeiro realmente o pulso. Sente o pulso, contou durante 1 minuto, segura o pulso do paciente, finge que está contando ali ainda o pulso, porque o pulso não tem como ele alterar, e vocês começam a observar tórax e o abdômen do paciente, ou um ou outro. Então, toda vez que elevar, começa a contar. Lembrando que a pulsação, os valores, eles sempre serão a mais. A respiração é bem menos, tá? No máximo que pode chegar aí, né, no ritmo normal, é até 22 ou 24 em adulto, tá? Então, toda vez que elevar, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, fica lá, deixa o cronômetrozinho passar durante 1 minuto e começa a contar a respiração do paciente. Segura no pulso, não deixa que o paciente ele perceba que você está contando a respiração. Se ele perceber que ele está contando a respiração, ou ele vai aumentar, né, o ritmo dele da respiração, ou ele vai dar uma parada. Então, isso acaba prejudicando, né, relacionada aí ao diagnóstico, tá bom? Bom, então, recapitulando, a respiração, igual você pediu para fazer com os dedos, né, no pulso, ver se dava normal 60, né? Isso, com os dedos no pulso, batendo. 1, 2, 3. 60. E a respiração tem que dar quanto? Então, adulto fica na margem ali de 18, 16, no máximo que pode chegar é 24, no máximo, tá? Acima disso acaba se tendo alteração. Para ficar no quadro de normal? Isso, de 16, em algumas referências bibliográficas vai estar 16 a 20. Deixa eu ver se aqui tem quadrinho mais à frente. Vocês imprimiram a apostila? Criança é mais rápido, né? Criança é muito mais rápido, tá? Os batimentos da criança é muito... Aqui, ó. Aqui eles botaram menores de 1 de 30 a 40, tá? Adulto de 16 a 20, tá bom? Uhum. Cheguei no máximo até 24, tá? Foi? Então, ó, vai estar verificando o pulso do paciente, certo? E depois tem que verificar a respiração. Conta ali durante 1 minuto, vê quanto que deu, 75 o pulso. Continua segurando, olha para o tórax ou para o abdômen, sem avisar nada para o paciente. E ali permanece durante 1 minuto, e ali vocês vão ver quantas respirações, né, quantas incursões, né, eles fizeram por minuto. Entenderam? Sim, não? Sim, pior que é tudo mesmo que você falou. Aí eu comecei a prestar atenção quantas vezes eu respiro, você fica prestando atenção, é automático aumentar. Parece que já tem alguma coisa aqui no cérebro. Você não fica já normal, você está aqui, está tranquilo, está conversando, está ali de coisa. Mas você começa a prestar atenção, parece que já muda. Quando eu falo assim, Luiz, vou contar sua respiração. Você trava. Ou trava, ou respira mais rápido. Ou respira mais rápido. Já é automático. É por isso que o paciente ele não pode perceber, né, que nós estamos contando a respiração dele. O pulso não tem como ele alterar, não tem jeito. Agora, a respiração ele vai alterar, entendeu? Por isso que a gente sempre fica quietinho e o bizu mesmo é contar, né? O pulso primeiro, continua segurando, olha para quem está olhando ali para o nada, né? Pensando ali realmente na morte da bezerra, e fica só observando ali o abdômen ou o tórax do paciente, que aí você consegue observar que ele está elevando. Entendeu? Aí posso fazer outra pergunta?
Pode? Já a gente sabendo disso, até coisa em casa mesmo, acontecer de alguém passar mal, fazer esse procedimento do toque no pulso, né? Aí fazer a contagem. Vamos supor, deu aquele batimento de 1 minuto, passou de 1 botar 80. Aí tem que procurar um ponto-socorro. Exatamente, porque ele vai começar a se sentir mal. Toda vez, né, que o paciente ele tem, né, os seus sinais vitais alterado, né, ele com certeza ele vai ter um comprometimento na troca gasosa, né? O que acontece? A gente tem quase que eu caí da cadeira. A gente tem a pequena e a grande circulação, né, aonde passa sangue não oxigenado e sangue oxigenado, a partir entra, né, nos meus átrios, nos meus ventrículos, vai lá, né, para os meus alvéolos pulmonares, faz a hematose, aonde esse sangue venoso, né, ele passa a ser rico em oxigênio, aonde manda sangue oxigenado para todo o nosso corpo. E o que acontece? A partir do momento em que cérebro, né, que é o que comanda todo o nosso corpo, ele deixa de ser oxigenado, é aonde eu vou ter aí as alterações. Então, o que ele faz? Né? Vocês sabem quais são os órgãos nobres do nosso corpo? Sim, não, talvez. Gente, Eu não faço ideia. Não? Né? Rins, coração e pulmão. Esses são os órgãos nobres. Então, vamos lá. Olha o que acontece. Eu tenho aí um rompimento dos meus vasos, aonde esse paciente, ó, extravasamento dos meus vasos, um corte. Pode ser artéria, pode ser vaso. Eu estou tendo extravasamento copioso. Então, eu estou tendo perda de líquido. Quando se tem uma perda de líquido excessiva, tá? Que é o sangue, então o que o cérebro faz? Manda mensagem para o coração: opa, eu preciso ser oxigenado. Um traumatismo interno, né? Pode ter um sangramento também, tanto interno quanto externo. Opa, eu preciso ser oxigenado. Cérebro manda mensagem para o coração ele começa a bater muito mais forte, ele começa a bater mais forte, e o que ele faz? Ele vai privar, ele vai oxigenar esses órgãos nobres. Quem são esses? Rins, coração e pulmão. Tanto que, se vocês observarem, para poder saber se o paciente está desenvolvendo um choque hipovolêmico, a primeira coisa que eles fazem é o quê? É ver a perfusão. O que é ver perfusão? É quando você aperta a pontinha do dedo e as suas extremidades, elas ficam o quê? Vermelhinha. Opa, se ficou vermelhinha, tá chegando oxigênio nas periferias, nas extremidades. Quando não chega sangue nas extremidades, né, que vai estar aquela cianose, aquelas pontas do dedos roxeadas, então, opa, tem algum extravasamento, está tendo alguma perda de líquido, então a gente precisa controlar esse paciente. E é onde ele pode desenvolver uma taquicardia ou uma bradicardia, ou ele vai elevar esses batimentos cardíacos, ou esses batimentos cardíacos vão estar o quê? Diminuídos. Então, você acaba tendo essa alteração. E um dos fatores justamente é isso. O cérebro, ele manda mensagem para o coração porque ele precisa bater, ele precisa oxigenar todo o nosso corpo. Então, a gente consegue identificar se esse paciente ele está tendo um choque hipovolêmico por conta disso. E é o que caracteriza o quê? É da respiração. Então, fez a hematose nos meus alvéolos pulmonares, né? A minha troca gasosa, ela precisa estar o quê? Eficaz. Então, eu vou respirar, né? Tranquilamente, sem nenhuma alteração. Foi? Falei rápido, conseguiram entender? Sim. Então quer dizer que isso aí para mim é novidade, eu nunca tinha estudado isso. É fígado, fígado, sim, fígado. Rins, coração e pulmão. Coração e pulmão. Isso. Eu sei meio que o fígado, porque eu tô doido para comer um bife de fígado. Cara, você acredita que eu comi hoje?
Ah, fala sério. Aham, acebolado na manteiguinha. Na manteiga, só faltou um pouquinho de uma cevada junto. Gente, não, isso aí eu fiz ontem, gente. Olha para isso. Ontem Que eu. pecado, gente. Vocês têm que ser vegetariano. Ih, vegetariano que é uma carninha muito Cara, maior bom. carnívoro. Hoje eu tô na água porque ontem eu chapuletei. Sextou naquela chuva, partiu. Papo furado, deu um casal de amigos. Aqui. Ué, e a pandemia? Ontem. Vamos respeitar, gente. Então, foi assim, ó. Pandemia? Eles estavam na mesa Que é assim e isso? eu estava na outra, entendeu? Só casal. Sei, eu passei lá ontem, tá cheio de gente, um aglomerado lá. Não, ontem tava cheio, não. Ontem tava só Lá onde? Onde é papo isso, furado. gente? Papo Papo furado. furado. Ih, sei onde é isso, não. Sempre lota lá. É aqui em Fragoso, eu acho. Mas não tava Foi o chovendo, que ela ontem tá tava... falando. Mas a gente ficou do lado de fora, né? Ainda tem, porque todo mundo é da área de saúde, então todo mundo ficou do lado de fora. Gente, mas eu precisava beber ontem. Sabe que ela falou assim, pô, preciso beber uma? É isso. Relaxar. É. Cara, meu filho vem aqui Não, mas- toda hora ver o Uber. Puta que pariu. Mas aí o cérebro. Por que o cérebro não entra? Porque o cérebro que é ele que comanda todo o nosso corpo. Comanda tudo. Como fosse. Ah, entendi. Como fosse igual carro. Fosse a central eletrônica, vai comandando tudo. Exatamente. Quando o... Como é que falam, gente? O motor do carro para, né? Dá ruim. Consegue tirar o carro do lugar? Né? Porque ali o motor do carro é o que faz ele andar para tudo. Qualquer tipo de alteração que tiver, vai dar ruim. Não é assim que funciona? Não, o motor do carro vai ser o coração. Não entendi. O motor do carro vai ser o coração. E quem seria o cérebro do carro? A central eletrônica. Ela que comanda tudo. Então é exatamente isso. Se ali der alguma É uma caixinha pequenininha que ela vale o preço do carro todo. Então, mas Se é quem... escangalhar, você... Tá, mas quem é que Ela manda controla tudo. Tá, mas quem é que manda mensagem dizendo que o carro tá dando ruim? É essa caixinha, essa central? É esse a negocinho? central eletrônica. Então Ela é comanda exatamente tudo. isso. É exatamente isso, Luiz. O nosso cérebro é assim. Vamos botar assim, é a central, como é que é? A parte nervosa do carro ali. É ele que está agindo tudo. É combustível para injetar na injeção, o freio, se deu alguma coisa ruim, ela passa tudo por ali. Então, e ela que comanda, vai dando erro, e ela que tenta corrigir tudo. Então, o nosso cérebro, ele é literalmente assim. Deixa eu falar uma coisa para vocês, né? Já que a gente entrou nessa parte. Quando a criança nasce, ela faz teste do pezinho, dá tudo ok. Quando chega mais para frente, né, consegue ver que a criança, ela tem uma dificuldade na fala, ela tem uma dificuldade no andar. Ah, mas fez todos os exames, não deu nada, não sei o que lá. Quando a criança começa a atingir os seus 6 meses de vida, a criança ela já está, a estrutura, né, do corpinho dela, a coluna já está começando já a ficar firmezinha, ela já começa a ficar um pouquinho mais em pé, aquelas coisas todas. Só para sinalizar, não existe criança precoce que já bota em pé e já quer andar. Isso para a gente, na enfermagem, na neurologia, nada mais é que é reflexo primitivo que faz parte e que a criança vai perder até com os 4 meses. Qualquer criança que você botar 2, 3 meses no chão para poder dar os passinhos, ela vai dar. Isso se chama reflexo primitivo. A criança não é precoce, a criança não vai nascer, não é nada disso, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu ver aonde eu quero chegar. Quando chega de 6 meses, né, até a 1 ano, né, a 1 ano e meio, aquelas coisas todas, que 1 ano já está perto de andar, 1 ano e 3 meses, a fala. Só que todo mundo acha muito bonitinho jogar a criança para o alto e a criança rir, segurar, rodar a criança. O cérebro da criança, né, dentro da nossa caixa craniana, ele... Peraí, não vou cancelar, não. Vou não. O cara foi lá na China, voltou para o Paraguai, foi para a China, voltou. Então, o que acontece? Né? O cérebro da criança, ele ainda fica solto dentro da caixa craniana, porque ele não está o quê? Aderido. Vocês viram isso em
nesse negócio aí de osso que vocês têm aula, anatomia, né? Que o cérebro, eles são separados por quê? Por suturas, não é isso? A fontanela, né? São separadas por sutura anterior e a posterior. Elas só vão se fechar completamente, o cérebro só vai ficar aderido completamente quando a que criança... chama tal de moleira, né? Isso, fontanela. Não se chama mais moleira, agora é fontanela, Não, tá? eu conheço como moleira, né? Aí os Isso, antigos falavam isso, né? isso, mas agora é fontanela. Então, o que Como é que é o nome? Fontanela. Fontanela. Isso, fontanela. Ah, Oi? tá. Então, o cérebro da criança ele fica solto quando chega, né, do 9º ao 8º mês de vida. Essas suturas, né, elas ficam realmente todas juntinhas, que é o que a gente tem hoje. Só que quando essa criança ela começa, né, a ser sacudida, jogada para o alto, rodar a criança, existe uma doença chamada síndrome do bebê sacudido. Essa doença, né, conforme o cérebro ele está solto, ele vai batendo na caixa craniana e é onde a criança ela tem o quê? As lesões. Muitas das vezes pode ser na fala, porque cada área do nosso cérebro é que comanda o nosso corpo, a nossa fala, os nossos olhos, né, o nosso andar, os nossos movimentos. E conforme a criança ela vai atingindo a maioridade, né, 2, 3 anos, começa a ver que ela tem déficit de algum cognitivo, né, relacionado à Mas, motora. Jocélia, mas isso aí é uma coisa que é muito importante que você está falando. Importantíssimo. Muito importante mesmo, mas não é divulgado. É importantíssimo. Eu sempre posto, né, os posters, né, as minhas redes sociais, elas servem também um pouco para isso, além de eu postar o que eu quero, né? Eu também, muitas das vezes, eu acabo postando essas informações porque eu acho ultra, mega power importante e que as pessoas não fazem. As crianças, elas gostam muito de ser jogada para o alto, a babacaia, aquelas coisas todas, só que o cérebro ali, ele está solto na caixa craniana. E agora tem essa doença, e não é nova, né? A doença já é antiga. E hoje ela é caracterizada como síndrome do bebê sacudido. É onde a criança ela acaba tendo sequelas. Fez o teste do pezinho, deu tudo ok. Tá, mas de 6 meses até 1 ano, né, e 8 meses, o que você fez com essa criança? Pode acontecer muita coisa, né? Exatamente isso, entendeu? Então, isso é mega importante, tá? Vamos lá, E ninguém fala. ninguém divulga isso aí, né? Mas tem, tá? É síndrome de dar como síndrome do bebê sacudido. Foi, já falei demais, né? Vamos voltar para cá. Eu acho importante falar, tá bom. né? E eu gosto de falar. Não, tá bom. Tá? Coisas que eu nunca imaginava em saber. É por isso que a gente acaba colocando, né, fundamentos de enfermagem e radiologia, né? Porque às vezes pega a criança, coloca de um jeito, pega a criança, coloca de outro, né? Então acaba prejudicando, tá? E vou te falar uma coisa, se eu ver alguém fazer isso com criança pequena, eu vou chegar e vou falar, você sabe que pode acontecer isso, falar isso. Mas então faz o seguinte, para de fazer e vai e pesquisa para depois você falar, me criticar ou falar que eu estou falando besteira, para você ver como você está prejudicando seu filho ou sua filha. O nome da doença se chama síndrome do bebê sacudido. Né? Então, assim, né, as suturas elas só ficam fechadinhas mesmo a partir do 9º ao 18º mês de vida dessa criança, tá? Vamos lá. Característica da respiração. Então, eu tenho aquela respiração profunda, que é possível observar os movimentos do tórax, né, durante a expansão. Ela diz que é profunda, né? Você puxa e demora a fazer aí a expiração, né? Que no caso que é a volta, tá? Inspiração e expiração. Superficial, né? É a expansão discreta que quase imperceptível, né? Aquela respiração tranquilona, né? Toda zen, tá? Estertorosa são com ruídos durante a respiração. Então, a estertorose, ela tanto pode ser com sibilos ou ela pode ser com roncos, né? São aquelas respirações que você consegue ouvir o barulho, né? Exemplo, criança que tem uma laringite, criança que tem pneumonia, né? Então, você consegue ouvir esses sons, né? O qual vocês irão fazer bastante aí, né? Raio-X dessas crianças, então vocês irão, né? Aí escutar, né? Esses
ruídos adventícios, né? Que a gente dá como estertorosa, que são os barulhos que elas fazem durante o processo aí da respiração, que aí é a troca gasosa, tá? A ofegante, característico de paciente muito cansado, né? Será que foi assim que você se sentiu na hora que você subiu todas as suas escadas, Luiz, né? É aquela respiração ofegante. Vocês são de Magé, não é isso? Aquelas escadas lá, né? Não, só eu que sou de Magé. Tá? Aquelas escadas lá, né? Das escolas, tanto PBTA quanto Magé, então você chega lá em cima como? Ofegante, tá? Já sinalizei para vocês valores, né, de frequência de respiração. Adulto vai 16, a gente pode colocar até 24, sem problema nenhum. Criança de 20 a 35, né, que são os batimentos muito mais acelerados. Menores de 1 ano, que vai de 30 a 40 minutos, tá? As terminologias eu não vou cobrar para vocês, porque a terminologia é mais para a gente dar enfermagem mesmo, tá? Mas seria bom vocês dessem uma olhada, porque, né, na hora deles passarem o paciente para vocês, eles podem dizer que o paciente está com apneia, pode dizer que esse paciente está com uma bradipneia ou uma taquipneia, e vocês precisam saber o que é isso, quem está falando. Só para sinalizar, tudo que é taque é alto, tudo que é brad é baixo, é lento. Tudo que é hiper é alto, tudo que é hipor é baixo, tá bom? Lembrando que o A, quando se tem na terminologia, sempre será de ausência. Apneia, ausência de respirar, tá? Isso são os bisuzinhos, tá bom? Show. Ô, Jorge, olha aqui que o rapaz está escrevendo, veio. Material no band-aid, isso aí, né, mais é para enfermagem mesmo, tá? Mais importante de tudo que antes, né, de fazer o procedimento, precisa fazer a higienização das mãos antes e depois do procedimento. Lembrando que vocês precisam usar luva de procedimento, que vocês não sabem, né, se o paciente está em precaução ou não, então é importantíssimo usar, né, fazer o calçamento de luva. Lembrando que, utilizando a luva, não descarta aí a possibilidade de fazer a higienização, tá bom? Deixa eu só aumentar aqui. A gente tem a pressão arterial. Então, a pressão arterial, eu só vou pincelar aqui para vocês o que é pressão arterial. Lembrando que pelo Ministério da Saúde, a pressão arterial, né, o normal, é 120/80, tá? Mas lembrando que tá para mudar a literatura, né? Eu acho que por conta desse Covid aí ficou um pouquinho difícil, mas eles iriam colocar... nosso tempo ele vai acabar, tá? É só a gente voltar no mesmo link, tá? Só esperem